Olá, meu nome é Nabeck, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a prima matéria na alquimia, sobre as três substâncias. O que é isso? O que é uma prima matéria? Esse termo já vem lá dos gregos, falando sobre um princípio que constitui o universo. Nós falamos no vídeo dos 4 elementos, se você não assistiu, está aqui nos cards para você assistir, que os filósofos gregos, eles consideravam a prima matéria os elementos fogo, terra, ar e água. Só que cada escola ou cada filósofo achava que existia um princípio diferente. Na alquimia, este princípio indiferenciado, essa matéria-prima, ela é constituída de 3 substâncias na realidade. Os 4 elementos vão dar a dinâmica, mas a constituição é feita pelas 3 substâncias. E quais são esses estados condensados da matéria que o alquimista vai nomear? Ele vai nomear de um princípio que contrai, é o sulfur, um princípio que expande é mercúrio e o princípio que estabiliza é o sal. Então nós temos sulfur, sal e mercúrio para os alquimistas, constituindo todo o universo, essa prima matéria. E se eu quero fazer qualquer diferenciação desse material indiferenciado, eu preciso fazer uma separação. E aí vem a máxima: alquímica solve et coagula. O que é isso? É dissolver essa prima matéria nos seus 3 princípios e depois reuni-los de uma maneira melhor e mais perfeita. No processo terapêutico, nós vamos fazer isso com a nossa personalidade, com esse elemento mais rígido da personalidade que precisa dissolver para um estado indefinido, indiferenciado, para que eu possa, de uma maneira mais vulnerável, perceber isso e reunir de uma maneira melhor para me tornar uma pessoa melhor. Lembrem-se que os alquimistas sempre faziam as operações alquímicas, os seus processos alquímicos no cadinho, na retorta, no ovo cósmico, de uma maneira para que eles pudessem visualizar lá fora um processo que estava acontecendo dentro da sua psique. Jung já vai falar muito disso. Nós vamos falar sobre esses processos de individuação nos próximos vídeos. Aqui, então, esse princípio do sulfur, sal e mercúrio, nós vamos poder visualizar no nosso universo, no nosso planeta, de uma maneira muito simples. Eu tenho a parte micro e a parte macro, nós falaremos isso também quando formos falar do Cabayon, e no micro nós temos aqui o átomo. O átomo ele pode ser dividido em 3 partículas, uma partícula extremamente densa que contrai, que são os prótons, as partículas que expandem, que são os elétrons, o nosso mercúrio, e um princípio que estabiliza é um nêutron que dá estabilidade a este elétron. Se nós formos falar na física, nós temos o princípio que contrai, o princípio que expande e o princípio que estabiliza. Se nós vamos falar nas tradições, nas religiões, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Vishnu, Shiva e Brahman, Yin e Yang e tal, nós podemos sempre perceber como o homem acaba dividindo tudo em 3. Nós temos a idade jovem, o adulto e o velho, nós temos o pai, a mãe e a criança, sempre essa manifestação do 3. Paracelsus vai nos dizer no livro A Chave da Alquimia que todo o universo tem essas 3 substâncias, o corpo tem essas 3 substâncias. Se nós formos olhar no nosso corpo, o que nós temos? Nós temos um princípio que contrai, que vai para a ação, que está na matéria,
o nosso sulfur, as nossas pernas, a parte inferior do corpo. Depois nós temos a nossa parte espiritualizada, a nossa parte que expande, a nossa parte que pensa, que é o nosso Mercúrio. E depois nós temos o core, o coração, o centro do nosso corpo, esse coração que faz esse bombeamento do sangue para cima e para baixo, faz essa comunicação entre o mais sutil e o mais denso. Nós temos também uma leitura na Bíblia que a compreensão da alquimia para a frase vós sois o sal da terra é justamente o ser humano como esse princípio que está intermediando o que é mais sutil, o espiritual, com o que é mais denso, essa matéria, a vida aqui no planeta. Né? Se nós pegarmos no exemplo que Paracelsus dá na chave da alquimia, um tronco de madeira e o queimarmos, nós vamos perceber, primeiro, uma coisa contraindo, né? A matéria toda se contrai, a madeira se contrai e exala um odor, o óleo essencial dessa queima, é o sulfur. Depois nós temos a fumaça, né? O que volatiliza, o que evapora, que é o mercúrio. E qual é o resultado dessa queima? O resultado dessa queima é o sal, é a cinza, certo? Assim que nós vamos programar os florais alquímicos com as plantas. Mas aí nós vamos falar também, quando nós falarmos da parte prática dos processos, das 7 operações alquímicas. Aqui, nesse momento, nós estamos falando o quê? De nós. Então, o homem, nós já vimos que ele tem o princípio de sulfur, o que age, o princípio de mercúrios, o que pensa, e o princípio de sal, o que sente. Mas nós somos iguais? Não. Nós podemos dizer que nós temos um princípio feminino e um princípio masculino no nosso planeta, né? Nós somos duais. Nós vamos falar sobre essa dualidade, sobre gênero, também lá no Cabayon, quando nós falarmos a respeito disso. Esses dois princípios, feminino e masculino, nós podemos dizer que o masculino ele é mais sulfúrico. Se nós lembrarmos do vídeo dos 4 elementos, se você não assistiu, assista aqui no card, nós temos o fogo, que é quente, a terra, que é seca. Estes são as características do princípio sulfur, quente e seco. Depois nós temos o mercúrio e nós temos ar e água, um princípio mais frio e úmido. E aí nós temos essa união, princípio masculino, princípio feminino. Homem, quente e seco, mulher, fria e úmida. E esses dois seres se unem para, nessa união, encontrar o equilíbrio que é o sal. O sulfur, o quente e o seco, vai buscar o seu equilíbrio no mercúrio, que é frio e úmido. A mulher fria e úmida vai buscar no sulfur o seu princípio de equilíbrio do quente e do seco. E aí nós temos o triângulo para cima, representando o homem, o triângulo para baixo, representando a mulher. Né? O triângulo para baixo, ele pode nos simbolizar um receptáculo, um formato de útero, aonde nós temos os ovários, ar e água, né? Nós temos frio e úmido, e depois nós temos um triângulo para cima do princípio masculino, e nós temos fogo e terra, que nós podemos simbolizar nos testículos, fogo e terra, e esse triângulo nós podemos visualizar o pênis. Então nós temos aí um receptáculo e nós temos, né, um princípio
que interpenetra esses dois triângulos, formando então a estrela de 6 pontas, aonde nós temos nessa estrela de 6 pontas a representação do fogo, da terra, do ar e da água, do sulfur, do mercúrio e do sal. E aí nós temos a nossa união divina entre o princípio feminino e o princípio masculino. E isso acontece fora, nas relações, e acontece dentro de mim. Eu uno o meu princípio feminino e o meu princípio masculino. Ficou claro? Você acha que precisa de uma figura para exemplificar isso? Coloquem nos comentários, né? Se vocês acharem necessário, eu faço um vídeo explicando isso, né, detalhadamente em desenhos para que nós possamos enxergar, porque é essa visualização do que acontece é aonde eu começo os meus processos internos de modificação e autoconhecimento. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque teremos novos vídeos vindo. E obrigada por assistir.